Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Meu nome é Marlene, né? Eu sou do Ateliê Viver Flores e eu estou aqui agora, nesse momento, na paz do meu lar e eu quero pedir desculpa primeiro. O último vídeo que eu postei, o telefone tocou bem quando eu estava finalizando, o telefone tocou, então ficou meio não ficou como eu gostaria que tivesse ficado o final e eu tive que fazer o vídeo em duas etapas. Porque eu ainda não faço a edição dos meus vídeos, né? Pode ser que eu venha a fazer. Então não faço a edição, então do jeito que eu falo, do jeito que eu gravo, do jeito que eu filmo, é assim que fica, tá, gente? Então eu peço desculpa pra vocês. Eu gosto muito de contar as minhas histórias e eu sempre tenho um bom retorno. Quem me conhece gosta muito e fala: Marlene, continua falando, porque, gente, não tem nada melhor do que você falar do que você vive, né? Fica mais fácil você falar do que vive. Não adianta você falar do que o outro vive. Então, hoje eu quero falar para vocês e eu acho que vai demorar um pouco. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. É um tema que eu amo muito, que já tem um tempo que tá, né, dentro de mim, né, e vai ministrando dentro de mim mesmo. E porque primeiro, se a palavra não me edificar, não vai edificar quem está me ouvindo. Então ela tem que me edificar, ela tem que mover dentro de mim. E é uma palavra linda. Eu vou procurar fazer com que vocês entendam direitinho, tá? Então eu vou falar, o tema vai ser o seguinte, o que você tem dentro da sua casa, né? Nós fomos chamados, né, do que estamos vivendo agora, para voltar para dentro de casa. Então, gente, é dentro de casa. A gente está dentro de casa e a gente tem que usar o que tem dentro de casa. A casa da gente é uma bênção, tem muita coisa que não é como a gente gostaria que fosse, mas a maioria nós temos tudo que nós precisamos dentro da nossa casa. Então eu vou falar sobre isso e eu vou falar uma história que eu já contei muito por aí, que foi como eu gerou dentro de mim a vontade de restaurar o meu lar, né? Eu estive separada durante 5 anos e depois eu quis. Deus começou a ministrar no meu coração muitas coisas e eu precisava ter o meu lar edificado. Então foi como tudo começou, tá, gente? E começou, não foi por essa aqui, não, ó, mas começou com uma simples taça que eu tinha aqui dentro de casa. Não era essa. Inclusive a taça já até se quebrou, tá? Agora, para eu começar essa história, eu preciso ler um texto maravilhoso da Palavra de Deus. Quero que vocês tenham bastante paciência, eu vou ler 25 versículos, tá bom? Essa história está lá em Juízes 4. Essa história registra, né, como foi que Deus levantou Débora, né, para vencer vencer o cananeu, o líder cananeu, né? Que o povo de Deus ele foi preso, foi cativo durante 20 anos, tá bom? E essa história fala como Débora foi levantada, mas eu não vou falar sobre Débora, eu vou falar a minha história, vou falar sobre Jael, a minha percepção de como eu compreendo, tá, gente? E até indico que depois vocês peguem a Bíblia de vocês e leiam essa história lá, tá? Tá em Juízes 4. Então, tenho só um pouquinho de paciência. Vou ler essa história, 25, 21 versículo, e vou contar o que aconteceu comigo, tá? Fiquem ligados aí, vão prestando atenção, como é que as coisas acontecem, tá bom? Me desculpe se eu ler alguma coisa aqui errada, porque a palavra de Deus tem uns nomes, né, gente, que a gente não consegue ler direito, não. Mas eu quero que vocês fiquem atentos para vocês entenderem direitinho, tá bom? Começa aqui, capítulo 4 de Juízes. Diz desse jeito. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arazote Agogilim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó e nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus o Senhor, mais uma vez, porque pecavam, pediam socorro.
Deus ajudava, pecava de novo, como nós fazemos, não é isso? Débora, mulher de Lapidode, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, está lhe dando uma ordem. Escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali, ou é Naphtali, não sei direito, e Zebulon, e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Císera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. Ele tinha, presta atenção, o cara tinha 900 carros de ferro. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Se você não for, eu não vou. Eu não irei. Se você não for, eu não vou. Ela respondeu: Está bem, eu vou com você. Mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Císera nas mãos de uma mulher. Preste atenção. E Débora foi com Baraque para Quedes, e Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Gente, não vou falar de Débora não, tá? Vou falar de Jael, mas presta atenção. Olha essa cena. Baraque na frente, 10.000 homens atrás e Débora do lado. O que é uma mulher quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus? Não precisa ser, gente, você não precisa ter muita coisa, não. Você só precisa buscar a presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E ele vai colocar você no lugar que ele quiser. Entendeu? Eu acho lindo, eu acho fantástico isso aqui. Deixa eu ver se eu me acho aqui de novo. E 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Abode. Ele está gravando, que acontece, às vezes eu penso que eu estou gravando nada. Vamos, foca na história. Cunhado de Moisés. Ele havia armado as barracas perto do carvalho de Zanaim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Císera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens e os fez ir a Arazete, a Gojim, até o rio Quezon. Então Débora disse a Baraque: Vá agora, porque hoje é que o Senhor lhe dará a vitória sobre Císera. O Senhor está com você. Olha a ordem do Senhor. Você se prepara, mas o comando é Deus que te dá. Então, vá agora, porque é hoje que o Senhor te dará a vitória. Vai vendo, vai prestando atenção. Então Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Císera. Gente, o povo de Deus, Baraque, ele não tinha as condições. Então, o que a gente tem que fazer é atender o comando de Deus. Então, você olha, não, é muita coisa para mim. Como é que eu vou vencer esse tanto de gente? Como é que eu vou vencer essa situação? Olha o que Deus fez. Deus fez com que houvesse uma grande confusão ali no meio daqueles soldados, no meio daqueles guerreiros. E eles começaram a matar uns aos outros. Quem dá a vitória é Deus, gente. Quem faz é Deus. Claro que nós precisamos fazer a nossa parte, mas quem nos dá a vitória é Deus. Olha o que Deus fez aqui. Fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Císera. Aí Císera
desceu do seu carro e fugiu a pé. O cara que era o poderoso, que estava à frente desse exército, viu que não tinha mais chance nenhuma para eles, morreram todos. O que ele fez? Ele desceu do seu carro, ele desceu do seu poder, né? Ele desceu daquilo que ele via como tudo na vida dele. Ele desceu do seu cavalo, ele desceu do seu carro, do cavalo, desceu do seu carro, o seu carro de ferro, né? E fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete, a Gojim. Todo o exército de Císera foi destruído. Ninguém escapou. Porém, Císera fugiu para a barraca de Jael, que é a mulher que eu vou falar agora. Mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Císera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Estratégia, né? Estratégia. Então ele entrou e Jael o cobriu com um tapete. E Císera pediu a ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Aqui vai o princípio do também, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente pode fazer a mais. E aí ele pediu água e ela, o que ela fez? Ela abriu o odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Císera de novo. Deu para ele aquela sensação de segurança, de cuidado, com tranquilidade. Ela chegou com tranquilidade, gente, e falou: entre. E aqui o Espírito de Deus, ele fala muito comigo também. Porque às vezes a gente quer resolver a coisa na base do grito, na base da ignorância, né? Essa é a nossa natureza, não é, gente? Mas ela pediu com delicadeza: entre. Serviu com delicadeza aquele leite, o cobriu novamente, né? Cadê ela? O cobriu. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Císera de novo e ele disse: fique na porta da barraca. E se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Císera estava muito cansada e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho, olha a estratégia dessa mulher, e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Gente, Jael tinha força, hein? Porque para pegar o martelo, a estaca, ela acertou com tanta força que além de ter passado a cabeça dele, ainda fincou na terra. Gente, que força que essa mulher tinha, hein? Fico impressionada. Então, eu vou ler até aqui essa história e vou aqui, eu faço umas anotações que nem eu mesmo não entendo, mas depois a gente se acha, tá? Não se preocupem, não. Então, gente, cadê? Por causa do cansaço, né? Agora eu vou aqui para minha anotação, tá? Por causa do cansaço, Císera caiu num sono profundo. Aí interessante, sabe o que é interessante? Jael, ela não era judia. E não estava ali, né, no meio do povo de Deus, né? Mas olha a história dela como é que ficou. Então, às vezes, nós, mulheres, nós, né, nos dizemos povo de Deus, mulheres de Deus, eu estou ali na igreja. E muitas vezes nós não temos sabedoria, nós não temos estratégia, nós não temos inteligência, mas nós achamos que somos melhores do que os outros, do que as outras, porque nós estamos ali na igreja, a gente se arruma bem bonitinha,
a gente pega a nossa melhor roupa, a gente pega a nossa Bíblia, a gente vai para a igreja e tá tudo certo, eu amo o Senhor e por conta disso é tudo certo. Mas nem sempre é assim, gente. Isso é tudo coisa que a gente deve fazer. A gente deve amar a casa do Senhor, nós devemos pegar a nossa melhor roupa quando a gente voltar para a casa do Senhor. Não sei quando é que a gente vai ter agora esse privilégio de congregar novamente, mas não é disso que eu estou falando agora. Eu estou falando que às vezes a pessoa que nem tem o privilégio que a gente tem de estar debruçado com essa palavra, né? Porque não adianta a gente estar debruçado na palavra e não buscar de Deus a sabedoria dele. Todas as vezes que eu vou ler a palavra, eu falo, Senhor, eu preciso ler essa palavra, eu quero. Quando eu comecei a ler, eu lia porque eu precisava. Hoje eu leio porque eu preciso, porque eu tenho prazer nisso, eu tenho muito prazer. Mas eu sempre falo, eu preciso ler e compreender. Porque se eu não compreender, eu não vou conseguir colocar em prática. E se eu não colocar em prática, não adianta nada eu ler. Não é? Então, ela tinha isso, gente. Essa mulher, ela tinha sabedoria, ela tinha estratégia, ela tinha coragem. Ela teve que ter muita coragem para fazer isso, né? Inteligência. Ela matou com uma estaca da onde é que estava. E aqui eu volto, né? Para o que eu quero contar para vocês como aconteceu comigo. A estaca e o martelo estavam dentro da barraca. Estava dentro da casa dela. A nossa arma, geralmente, gente, vai estar dentro da nossa casa, tá? Dentro da nossa barraca. Ela não foi buscar fora porque tinha a arma dentro de casa. Tinha arma dentro de casa. Nós também temos algo dentro da nossa casa para vencer o inimigo. Eu tinha, aí eu vou conversar para vocês. Eu acho fantástica essa história. Sempre nós temos alguma coisa dentro de casa. Agora eu vou voltar aqui, ó. O que eu tinha dentro da minha casa? Eu falei para vocês lá no começo, eu tinha uma taça. Uma vez eu fazendo um videozinho, mostrei pro meu pai. Meu pai é um homem sábio, inteligente, eu amo aquele homem. E aí ele ouvindo eu falar, e acho que ele percebia que eu ficava, sei lá, a boca seca. Aí ele falou assim para mim, quando você for falar, leva um copinho com água para você tomar. Eu achei tão interessante. Olha que coisa linda, gente. Olha que é uma simplicidade, né? Linda, né? Meu Deus. Ele ouviu tudo, mas ele percebeu a necessidade que eu tinha. Leva um copinho com água. Então, gente, eu falei para vocês que esse vídeo ia demorar um pouquinho. Já estamos em 18 minutos. Eu estive separada durante 5 anos, como eu falei para vocês. E muitas de vocês, ou muitos, né, sabem a minha história. Eu fiquei separada durante 5 anos, mas o meu ex-marido, que hoje é meu marido, ele era meu vizinho. Então, ele sempre vinha aqui em casa, né? Hoje a gente tinha um filho pequeno, né? Hoje o Caleb tá com 14 anos. E ele sempre vinha aqui em casa. E aí, teve uma época, um final de ano, a minha casa tava tudo mofado, a parede da sala mofou. E meu marido, ele a pintou. E tava mofa, né? E eu falei pra ele dar um jeito naquela parede. E até que ele sempre foi bonzinho pra mim, sabe, gente? Porque geralmente a gente olha sempre o defeito do outro, né? Como eu já falei pra vocês, meu marido é alcoólatra. Graças a Deus, acho que tá com 4 anos que ele não bebe. Eu espero que o Senhor continue fazendo essa obra, né? E que o Senhor me dê essa graça para eu ter sabedoria para lidar. Certo é que a gente estava separado e ele vinha sempre aqui em casa. Aí, nessa época, ele começou, nesse ano, né? Não me lembro ao certo qual foi o ano. E aí ele começou a pintar, descascar aquela parede, descascar. Ele era muito cuidadoso com o filho, como ele é até hoje. E aí eu tinha uma única taça aqui em casa. Uma única taça. E aí creio que foi o Espírito Santo de Deus que me moveu para eu fazer aquilo. Eu tinha polpa de manga, porque era época de manga, era final de ano, estava chovendo, por isso estava tudo mofo.
E eu tinha polpa de manga na minha geladeira, no meu congelador. Talvez meu marido nem se lembre muito disso, mas eu me lembro. E tudo eu escrevo. E aí eu peguei e falei, vou fazer um suco para ele. Peguei, fiz aquele suco de polpa de manga, né? Uma delícia. E coloquei naquela taça para servir para ele. E aí eu sempre falo para as meninas, né? Eu poderia muito bem ter feito um kisuke de uva, né? Um kisuke qualquer, ter colocado num copinho de plástico ou num copinho de requeijão e ter entregado para ele. Não podia, gente? Podia. Mas o Senhor, o Espírito Santo, que já sabia de todas as coisas, ele estava me conduzindo, porque ele nos conduz em todas as coisas, fez com que eu entregasse para ele aquele suco de polpa de fruta naquela taça. Quando eu entreguei para ele, ele se sentiu honrado. Talvez nunca ninguém tivesse feito aquilo por ele, ou talvez sim, mas eu não. E eu entreguei aquele suco para ele e ele se sentiu honrado, ele se sentiu bem. E ele fez aquele trabalho com mais amor, ele fez aquele trabalho com mais carinho, com mais dedicação. E ali começou o meu processo de volta ao lar, de volta a casa. Porque eu sempre quis ter um lar, eu sempre quis ter uma família. O Chico é meu segundo marido. Meu primeiro marido, eu casei muito novinha com ele, né? Eu casei com ele, eu tinha 16 anos. Ele é o pai da Carlene, ele é o pai da Débora. E todo tipo de agressão eu sofri com aquele homem, né? Era um homem violento e ele sumiu no mundo, alguns já sabem essa história, ele sumiu no mundo e por lá mesmo ele morreu. Deus me deu esse livramento. Então, eu era viúva e casei com o Chico. E um dia desse eu conto pra vocês a história, tá? Toda, tá? Eu acho que em alguns vídeos desse aí eu já contei. Mas eu quero dizer pra vocês, vamos voltar ao que você tem dentro de casa, gente. Então ali começou o meu processo de volta pra casa, né? E foi uma bênção, Deus foi me dando estratégia, até que chegou o dia que eu pedi o Chico em casamento, tá? Quando chegou o dia de eu pedir ele em casamento, porque fui eu que pedi ele em casamento e ele aceitou, Deus já tinha feito muita coisa dentro de mim, gente. Porque quando eu digo você, eu digo eu, tá? Nós queremos sempre mudar o outro, você quer mudar o outro, você quer controlar o outro. Quando o outro tá com raiva, você quer controlar a raiva do outro. Eu pergunto pra você, você consegue controlar a raiva do outro? Me diz. Se a gente não consegue controlar nem a nossa raiva, você vai conseguir controlar a raiva do outro? Gente, quando você consegue controlar a sua raiva, você já... Parabéns pra você. Já é mais de meio caminho andado, né? Então a gente não consegue controlar o outro. Você não consegue mudar o outro. Mas você consegue mudar você mesmo. A minha natureza, ela é ruim. Tá, gente? A nossa natureza é ruim. A minha natureza é ruim. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Às vezes a pessoa, você é tão boazinha. Eu não sou boazinha, não. Ó. O que me controla é essa palavra aqui, todo dia. Tá? É o Espírito Santo, através dessa palavra, que me controla. Porque eu não sou boazinha. A minha natureza é ruim. Então, quando chegou a época de eu voltar para o meu casamento, pedir o Chico em casamento e ele aceitar, eu já era uma pessoa transformada pela palavra de Deus. A gente é transformado todo dia, tá, gente? Eu estou num processo. Então, eu quero dizer para você, você tem uma arma dentro de casa. Olha direitinho aí. Olha, presta atenção na sua casa. Você tem uma arma. Você tem alguma coisa. Eu não sei se você está sozinho. Eu não sei se você tem um marido violento. Gente, não é fácil não, tá? Eu sei, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu sei o que é, tá? Eu sei o que é ter um marido violento, eu sei o que é ter uma pessoa gritando no teu pé da orelha o tempo todo, eu sei o que é ser uma pessoa louca dentro de casa, porque eu já fui essa pessoa. Tudo isso que eu falo pra vocês, eu já vivi e não é fácil não. Ah, é fácil? Não é fácil, é um processo, tá bom? Mas é possível. Hoje eu tenho paz dentro do meu lar, gente. Hoje eu tenho uma tranquilidade, então presta atenção. Uma coisa que Deus me fala muito, e eu vou falar para vocês, qualquer hora dessa aí, o princípio da mesa é simples, tá, gente? O princípio da mesa.
Lá em Provérbios fala assim, e a sabedoria, depois eu vou pegar essa referência para vocês, a sabedoria pôs à mesa, coisa linda. Daquela taça eu senti vontade de, eu falei, Senhor, eu quero tanto colocar uma xícara, um café da manhã, colocar um suplá na minha mesa quando eu for casada de novo. Eu desejei muito isso, gente. A mesa sempre me chamou a atenção. Tudo que é da mesa me chama a atenção. Eu desejei muito. Hoje Deus me deu essa condição. Não tem nada a ver com dinheiro não, tá, gente? Porque tudo que eu tenho aqui, eu não tenho muita coisa não, mas o que eu tenho me supre. A maioria, 99% eu ganhei, tá bom? Deixa eu levantar aqui e ver se dá pra vocês verem lá as tacinhas, deixa eu ver. Dá mais ou menos, né? Não, não dá não. Olha lá, tá. Hoje eu não tenho uma taça. Depois que eu contei essa história da taça, tem uma amiga minha, Neia, apaixonada por essa história da taça. E eu só tinha uma taça. Um dia desse eu tava tomando banho e o Caleb falou assim, mãe, a colega sua deixou um presente pra você. Era um jogo de taça. Depois a minha irmã Marilene me deu mais 2 taças. Depois eu fui e comprei mais 4 taças. E ontem eu achei essas tacinhas aqui a um precinho bem legalzinho. Bem baratinho mesmo. Gente, eu acho que eu comprei essas taças ontem. 8 taças por R$14,90. Foi uma coisa assim. Então, gente, meninas e meninos, né? Olhem para dentro da casa de vocês. Jael não foi fora, ela não foi buscar nada fora, ela tinha dentro de casa. E ela matou o inimigo, como Deus tinha dito, né? Que eles iam receber a vitória, mas a honra viria pela mão de uma mulher. Então nós temos a autoridade do Senhor, nós temos a sabedoria que vem do Senhor, nós temos estratégia. Peça a Deus. Todos os dias de manhã eu falo, Senhor, eu preciso de sabedoria e estratégia para o dia de hoje. Me mostra o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho. Eu não fico sonhando com o amanhã, depois de amanhã, com o que eu não tenho. Eu peço a Deus a sabedoria, a inteligência, a estratégia para hoje, com o que eu tenho dentro da minha casa, né? Gente, tem tanta coisa que pode fazer dentro de casa. Esse dia eu tava com vontade de comer um doce, uma coisa gostosa, não tinha nada. Aí eu falei, eu tenho que inventar alguma coisa. Eu fiz um arroz doce. Não sei se você gosta, mas eu adoro. Um arroz doce. Faz alguma coisa para sua casa. Eu trabalho com costura criativa. O meu prazer é trabalhar só com produtos da mesa. Mas se você não tem aí um suplá, se você ainda não tem, não pense você que para você colocar a mesa para sua família, você tem que ter um jogo de suplá, um jogo americano lindo. Até uma toalhinha. Lá na loja de R$1,99 tem aquelas toalhinhas que você compra até por R$2,99. Compra todas de uma mesma cor. Não é desculpa, não tem desculpa. Coloque ali, ó, para cada uma. São 4 pessoas na sua casa, sua mesa é de 4 lugares. Tira a bagunça da mesa, gente. Não deixa bagunça na mesa, não. A mesa é um lugar sagrado. Já falei em alguns vídeos aí atrás, a mesa é um lugar onde Deus gosta de estar. Tira toda a bagunça, nem que o resto da casa fique bagunçado, que não é o ideal. Mas a sua mesa, mantenha a sua mesa arrumada. A minha mesa, quando não está aqui ocupada aqui de Bíblia, agora eu estou com 3 Bíblias aqui, meu caderno, minha caneta, minha água. Quando não está assim, eu tiro tudo. E na hora da refeição, pode ser arroz com ovo. Eu vou colocar meu suplá. Eu coloco minha tacinha para minha família. Dê o seu melhor para a sua família. Por que a gente dá o melhor para os outros, para a família da gente não? Tá, meu marido é muito difícil, meus filhos não querem nada com a vida. Bem-vindo ao clube. Graças a Deus eu não vivo mais essa realidade hoje não, tá, gente? Mas eu sei que muita gente vive essa realidade. Você vai poder fazer alguma coisa, você vai mudar, você vai entrar na cabeça desse povo, mudar eles? Você não vai. Não vai, não vai. Mas a comida que você já faz com carinho, bota mais amor nessa comida e põe à mesa. Põe aí um paninho, põe alguma coisa, põe uma florzinha. Eu tenho certeza que quando eles chegarem, eles vão olhar. E se eles não olharem, você está olhando. Hoje eu tenho esse hábito. Esse dia mesmo eu recebi uma colega minha que ela fala, Marlene, não tem um olho para nada disso.
Ela é uma pessoa maravilhosa, ela não tem olho para nada disso. Mas ela vinha tomar um cafezinho, mas eu coloquei um forrinho lindo, coloquei meu suplá de crochê que eu ganhei da minha filha, coloquei a xícara, coloquei tudo bonitinho, coloquei, peraí, ai, coloquei essa arvorezinha que eu ganhei, olha, ganhei no nosso piquenique das mulheres. Olha que coisa linda, gente. Quanto vocês acham que foi essa arvorezinha aqui de MDF? Será que foi mais de R$ 5? Foi não. Não foi, tenho certeza. Amor, fé, paz e Deus. Coloquei isso aqui. Ela pode até não ter visto, mas eu vi, né? Mas com certeza ela recebeu. Então, gente, faça com amor isso. Olha, eu acho que nós vamos passar muito tempo dentro de casa. E a gente está voltado para dentro de casa. Então, eu espero que você tenha captado o que eu tentei falar para você e que seja uma bênção. Tá lá no começo de Gênesis, fala lá, sê tu uma bênção. Né? A gente fica o tempo todo de me dá uma bênção, me dá uma bênção. Mas seja você uma bênção. Então, independente do que você esteja vivendo na sua casa, seja uma bênção hoje. Use o que você tem hoje. Tá bom, gente? E você vai ver, você vai ter vitória. Eu tenho certeza plena e absoluta que você vai ter vitória. Eu sei que essa não é a realidade de muitas. Muitas estão em paz, têm uma vida plena, têm dinheiro na conta, têm um marido amoroso, têm filhos abençoados. Eu sei, tem muita gente nessa realidade. Mas eu sei que muitas não. E Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar estratégia, tá? Não vamos viver religiosidade. Isso aqui não tem nada a ver com religião, tá? Nada a ver. Isso aqui tem a ver com vida com Deus. É uma vida plena, cheia do Espírito Santo. Ele vai conduzindo, ele vai falando, você vai fazendo e a vitória é sua. Você vê lá que Deus fez uma grande confusão. Então, quando Deus te der uma estratégia, não fique questionando como é que vai ser, não. Como é que vai ser, é Deus que vai fazer, tá bom? Gente, hoje é domingo. Aqui tá um friozinho bem gostoso. Eu desejo que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada. Se você gostou desse vídeo, você curta, você compartilhe, você vai estar me abençoando bastante. E é isso aí. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Eu amo vocês, tá bom? Deus abençoe.